Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Iniciando mais uma semana, lembrando que o mês de outubro já está chegando. E se você é uma pessoa que não está nada satisfeita com o que você vê na realidade brasileira, se você tem uma leitura crítica do que você assiste pelos grandes veículos de comunicação, pelos jornais e até pela internet, e se você enxerga que o presidente da República e as pessoas que estão ao seu redor são a personificação do mal e que precisam ser contidos, olha, você e eu e as pessoas que têm esse tipo de percepção, nós temos muitas coisas a fazer até outubro chegar. O nosso portal pretende ser mais uma ferramenta para trazer algumas reflexões críticas sobre a realidade brasileira. Hoje eu vou conversar com vocês sobre algumas situações que não são ditas nem pelos políticos mais importantes do nosso país, os políticos de esquerda, e que talvez não tenham se apercebido que o tema que eu vou abordar hoje com vocês é muito importante, ele precisa cada vez mais ser espalhado para o povo brasileiro para que as pessoas tenham uma consciência do que de fato acontece no nosso país. O mal do Brasil não é só um ser abjeto, não é um ser danoso, não é uma figura estranha, uma figura absolutamente inclassificável que chegou até a frente da República do nosso país. Não. Existe uma estrutura que está por trás dele. Essa estrutura tem utilizado o presidente da República como uma espécie de fantoche. E assim que ele foi esmagado, outro será trabalhado para ocupar o seu lugar, para que toda a estrutura política e econômica do nosso país continue no rumo que está. O que tem acontecido em países como o Brasil, em outras nações em desenvolvimento, durante muitas décadas e talvez até muitos séculos. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre essas situações. Para algumas pessoas, o nosso tema de hoje soará até como uma revelação, mas eu te convido a refletir sobre o conteúdo de hoje. Se você está chegando agora, antes de mais nada, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, dê o clique no símbolo que aparece no seu monitor. Se gostar dos nossos outros vídeos, que eu recomendo você assistir também, compartilhe, se você achar bacana esse vídeo e os outros, dê o seu joinha e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Como eu tenho salientado sempre com vocês, todas as vezes que eu posso vir para o ar livre, eu gosto de fazer isso para compartilhar com vocês um pouco mais de leveza nesses temas tão complicados que nós tratamos às vezes aqui no nosso portal e a nossa realidade. Espero que você curta aqui, enfim, vamos em frente. Gente, você que acompanha o portal tem visto muitas vezes eu centrar aqui críticas muito contundentes em relação ao comportamento dos grandes veículos de comunicação. Algumas interrogações ficam no meio da fala, ou após eu terminar o papo aqui com vocês. Por que é que os grandes veículos de comunicação eles têm um comportamento para um lado para o outro? Será que eles influenciam de fato a política aqui do nosso país? Gente, a informação é poder. A informação gera ação. A desinformação gera a conformação ou alienação. Vocês acham que se o Brasil de fato fosse um país com uma massa de pessoas escolarizadas, uma massa de pessoas com a percepção crítica da realidade brasileira, uma massa de pessoas que não ficassem como reféns de espertalhões no campo da religião, se nós tivéssemos de fato meios de comunicação que informassem de uma forma crítica a realidade brasileira, que o nosso país estaria nessa condição? Obviamente que você já sabe a resposta. Mas por que essa situação acontece? E o Bolsonaro, onde é que ele se encaixa no meio dessa história? Gente, o Bolsonaro hoje é simplesmente o representante ou a imagem de uma estrutura que está absolutamente ocultada por trás dele. Hoje nós temos no Brasil, em outras partes do mundo, também até nações desenvolvidas, uma situação clássica que filósofos, economistas, pensadores já identificaram há séculos atrás. Uma verdadeira luta de interesses de classes. O que eu quero dizer com isso? Eu, você, até mesmo as pessoas que apoiam o Bolsonaro, as pessoas comuns, profissionais liberais, comerciantes, trabalhadores, donas de casa, todos nós fazemos parte de uma única classe social, que pode ser fragmentada em classe média alta, classe média média, pessoas pobres, pessoas miseráveis, pessoas desvalidas. Pois bem, nesse contingente está mais de 99% da população brasileira. 99,9%, porque o 0,01% é que detém o poder econômico aqui no nosso país. São os grupos que compõem uma espécie de plutocracia,
o governo dos endinheirados. E essas estruturas que são parcelas desse poder, elas controlam o poder político através de eleições no parlamento brasileiro, bancando campanhas para deputados federais, senadores, governadores, presidentes da República. São estruturas que estão dentro do Poder Judiciário, estruturas que estão dentro do Ministério Público e estruturas que comandam os grandes veículos de comunicação. Mas para que tudo isso? Isso tudo para que o povo, de uma maneira geral, e veja bem, não é a situação apenas aqui do Brasil. Tem um vídeo do autor e ator teatral, né, o George Carlin, que já faleceu há mais de 14 anos, chamado O Sonho Americano. Eu vou colocar o link de um vídeo, porque eu não posso apresentar aqui, para que vocês assistam. Tem 3 minutos esse vídeo. E ele faz essa reflexão crítica, sem falar em luta de classes, luta de interesse de classes, mostrando que até mesmo numa nação desenvolvida economicamente, como os Estados Unidos, existe uma situação de conflito de interesses entre classes sociais, onde o trabalhador americano, o cidadão comum, ele também é explorado, ele também é alienado, ele também é ludibriado, porque o que acontece lá acontece em países europeus e, sobretudo, em países em subdesenvolvimento como o nosso, ou em desenvolvimento como o nosso, é cada vez mais uma concentração de renda e poder na mão de poucos e uma distribuição de dificuldades para as mãos de muitos. E para reverter essa situação, só através do conhecimento das pessoas que sofrem esse prejuízo, para que elas mudem a estrutura dessas sociedades, ou pelo menos mudem as estruturas de direitos. Aqui no Brasil, quanto mais tivermos pessoas alienadas, mais esses interesses estarão imodificáveis. Eu sempre falo com vocês que hoje nós temos no Brasil, nessa elite econômica, a representação de um pensamento escravocrata, que também reinou, como reina hoje o pensamento das elites internacionais que se conectam, uma situação muito parecida. No Brasil, você tinha os senhores de engenho que se nutriam de uma escravidão, de um sistema escravocrata. Esses senhores se conectavam com uma estrutura escravocrata presente também em outras sociedades. Vamos lembrar que quem fazia transporte de escravos para o Brasil eram espanhóis, eram portugueses, existiam mercadores de outras nacionalidades, franceses, holandeses, ingleses, enfim. A situação foi uma grande geleia geral. A escravidão, inclusive, na Europa, não era considerada até o século XVII uma ação ilegal, uma ação ilegítima, uma ação imoral. Você tem pensadores liberais que entendiam que a escravidão fazia parte da humanidade, fazia parte da realidade. Então, essa moral ela foi transferida para as elites daquelas épocas, né, durante muito tempo. Nós tínhamos aqui no Brasil a Associação de Açucareiros, né? O que quer dizer a Associação dos Açucareiros, né? Era uma espécie de sindicato dos senhores de engenho que se organizavam para manter a estrutura da economia da sociedade daquela época de uma forma intocável e também manter toda a escravidão cada vez mais como uma base de sustentação da sua economia. Depois você teve a associação de cafeicultores, que também utilizavam a mão de obra escrava para a economia da nação, a economia daquela época, naquele instante, né? A mentalidade dessas pessoas era uma mentalidade que não passava nem perto da humanidade, de direitos, de considerar as pessoas de um outro estrato social, pessoas dignas de algum tipo de direito, não. Existia toda uma lógica de concentração cada vez maior de renda naqueles grupos sociais, aqueles grupos que controlavam a economia de então. Hoje no mundo, quando você tem elites econômicas como as dos banqueiros, dos grandes veículos de comunicação, grandes monopólios, eles se conectam entre si com outras pessoas da mesma característica, da mesma classe social, internacionalmente falando, né, mundo afora. Um grande proprietário de uma mega empresa aqui no Brasil, ele tem muito mais conexão com uma pessoa congênere de outra nacionalidade do que com o povo brasileiro. Um grande empresário, um bilionário de comunicação, o ambiente dele, com quem se relaciona, são com outros bilionários dos meios de comunicação. Os banqueiros aqui no Brasil se relacionam com outros banqueiros de outras nacionalidades. E é por essa razão, gente, que nós não vemos nenhum tipo de identidade dessas elites com o povo de uma maneira geral. A mesma forma que eles enxergavam
que o povo pobre, o povo escravo de antigamente não merecia nenhum tipo de chance, a mesma forma de pensar é aplicada nos dias de hoje. Porque o que explica cada vez mais nós estarmos vivenciando subtração de direitos, esmagamento das sociedades cada vez de uma maneira mais intensa e cada vez mais concentração de renda nas mãos de poucos. Então, moral da história, o que tem Bolsonaro a ver com isso tudo? Bom, ele é apenas um fantoche, uma representação desses interesses, porque ele cada vez mais que faz os seus atos, cada vez menos as pessoas que enxergam o Bolsonaro enxergam na figura dele alguém capaz de alterar essa realidade de uma maneira geral. As pessoas são distraídas com as pautas morais, as várias falas do falastrão que está à frente do nosso país, e elas não se tocam que na estrutura social do nosso país não há nenhum tipo de perspectiva de mudança. As elites enxergam qual é o papel do Bolsonaro. Os grupos de inteligência enxergam o papel de Bolsonaro. Os grupos que querem explorar o nosso país cada vez mais enxergam o papel de Bolsonaro. E cada vez mais eles ganham tempo. A cada 4 anos que se tem um governante como Bolsonaro, que mantém o status quo no nosso país, as desigualdades sociais no nosso país, a ignorância do povo brasileiro, quanto mais nós temos estruturas que se locupletam da ignorância do povo brasileiro, da carência, oferecendo uma perspectiva no campo da religião, por um lado, quando do outro lado, na área econômica, na área do Congresso Nacional, eles atuam de forma contrária ao mesmo povo, quanto mais essa situação se perpetue, mais a gente vai estar diante dessas injustiças, dessas iniquidades de uma maneira geral. Então é chegado o momento da gente ter os nossos candidatos à presidência da República, do campo progressista, começarem a levantar essas questões, que para além de uma figura abjeta como Bolsonaro, nós temos interesses enquanto classes de brasileiros que estão abaixo do 99% das pessoas que controlam dinheiro aqui no nosso país, que precisam cada vez mais de ajudarem o nosso país a ser transformado para que a gente tenha mais igualdade, mais justiça social, porque é possível aqui no nosso país termos uma nação que ofereça direitos para a grande parcela do povo brasileiro e que diminua cada vez mais as iniquidades, esse sistema de neo-escravidão que nós temos aqui no Brasil, né? Gente, espero ter jogado hoje mais algumas reflexões para vocês pensarem se o nosso problema é só uma figura. A gente tem que derrotar essa figura, mas é necessário também que os nossos candidatos comecem a mostrar que existe um interesse de classe e esses interesses de classes, melhor dizendo, eles são conflitantes. Nós não vamos conseguir resolver problema algum aqui no Brasil se essa situação não for enfrentada, se a gente não equalizar pelo menos essa má distribuição de riquezas aqui no nosso país e a concentração de renda na mão de poucos. Bem, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado do nosso papo de hoje. A gente volta em breve com o nosso Portal do José, tá bom? Um grande abraço, até lá. Tchau.